Você já tentou de tudo para resolver o comportamento do seu filho e nada funciona? E se eu te dissesse que o problema não está onde você procura e que a resposta começa muito antes do nascimento dele? Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir aqui vai mudar completamente a forma como enxerga seu filho. E mais do que isso, vai te dar o caminho real para a ajuda Low de verdade. Essa informação pode ser o divisor de águas. Eu sou especialista em psicologia pré-natal e terapia holística materna. Curar a mim é libertar meus filhos. O que vejo todos os dias me confirma. A maioria das mães busca a solução no lugar errado. Não por falta de amor ou dedicação, mas por falta de informação. E é exatamente isso que vou te dar hoje. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Conteúdo real, profundo, que transforma. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. O próximo pode fazer toda a diferença. Agora vamos ao que interessa. Pensa comigo numa árvore. Essa árvore tem raízes, tronco, galhos, folhas, flores e frutos. Os frutos são o que a gente vê, o resultado final. Na vida do seu filho, são os comportamentos difíceis. A agressividade, desobediência, medo excessivo, timidez intensa, problemas de sono, seletividade alimentar, atraso na fala e até sintomas físicos como alergias, doenças recorrentes e transtornos. São esses frutos que te trouxeram aqui. A maioria das pessoas olha para o fruto e tenta resolvê-lo. Vai para terapia comportamental, busca pediatra, fonoaudiólogo, psicólogo. Essas são ferramentas válidas e importantes, mas o problema é que ninguém está olhando para onde o fruto começou a se formar. Ninguém está olhando para a raiz, e é aqui que está a revelação que vai te transformar hoje. A raiz dessa árvore é a gestação e o nascimento. É ali, naquele período invisível, que tudo começou. É ali que o roteiro emocional do seu filho foi escrito. É ali que os traumas se instalaram nas células do corpo dele. Enquanto você não olhar para essa raiz, os frutos vão continuar aparecendo, independente de quantas terapias você faça. Isso não é achismo. Isso é ciência. Existe um campo chamado psicologia pré-natal com mais de 100 anos de pesquisa. Existe um livro chamado O Bebê do Amanhã, de Thomas Verne, um dos pais dessa ciência traduzido para o português, com centenas de páginas de estudos que comprovam que o bebê é um ser consciente que sente e pensa ao longo da gestação. Existe outro livro chamado A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, cientista americano renomado, que demonstra que desde o instante da concepção, a criança está sintonizada com as ações, pensamentos e sentimentos da mãe, e que essa experiência no útero molda o cérebro, estabelece a personalidade, o temperamento e a capacidade de pensar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Durante a sua gestação, você passou por algum momento de medo intenso, de raiva, de tristeza profunda, de estresse no trabalho, de conflito no relacionamento? Você enfrentou alguma perda, algum susto, alguma situação de risco? Se a resposta for sim para qualquer uma das perguntas, continua aqui, porque o que vem agora é fundamental. Cada sentimento que você teve durante a gestação produziu hormônios no seu corpo. Esses hormônios chegavam ao bebê através do cordão umbilical em frações de segundos. O que para você era uma descarga hormonal dentro de um corpo adulto, para aquele feixe de células era uma inundação gigantesca no primeiro trimestre, quando o bebê ainda tem o tamanho de um feijão e você nem sabe que está grávida. Cada célula que se divide leva consigo a informação daquele momento. E como as células se multiplicam em escala geométrica, aquela informação fica impressa no corpo inteiro do bebê. Não está só no cérebro, está na memória celular, está em cada célula do corpo desse ser humano que você gerou. E agora presta bastante atenção. Aqui está um dos pontos mais importantes do vídeo. Um trauma, dentro da psicologia pré-natal, não é algo catastrófico. Trauma é algo que foi muito intenso, muito forte, muito rápido e que liberou uma grande carga hormonal no organismo. Pode ser um susto com um cachorro, pode ser uma briga, pode ser uma notícia ruim, pode ser um ambiente de trabalho estressante, que você nem percebia mais como estressante, mas que para o bebê representava um banho constante de hormônios de alerta. E aqui eu preciso te dizer uma coisa com muito cuidado e com muito amor.
Isso não é culpa sua. Nenhuma mãe passa por uma gestação conturbada de propósito. Nenhuma de vocês quis isso para os seus filhos. Vocês simplesmente não tinham essa informação porque ela não é amplamente divulgada aqui no Brasil. Não existe campanha de saúde pública sobre isso. Não existe nada nos consultórios de pré-natal que te prepare. Por isso eu faço o que faço, porque essa informação precisa chegar até você. Agora deixa eu te mostrar na prática como isso se manifesta na vida do seu filho, porque aí tudo vai ficar ainda mais claro. Pensa no bebê que não consegue dormir, aquele que acorda a cada meia hora, que não faz sono profundo, que parece estar sempre em estado de alerta, mesmo quando está exausto. A maioria diz que é fase, que vai passar. Mas quando você olha para a história da gestação, você encontra uma mãe que passou grande parte da gravidez com medo, em estado de vigilância, sentindo que o mundo era perigoso. Durante a pandemia, por exemplo, quantas gestantes ficaram rodeadas de risco? O bebê que foi gestado nesse ambiente se estruturou neurologicamente de forma hipervigilante. O cérebro dele aprendeu que o mundo é perigoso e que relaxar é arriscado. E agora ele não consegue desligar. Não porque ele é difícil, não porque você está fazendo algo errado na rotina de sono, mas porque a informação está gravada nas células dele de que existir é estar em alerta. Pensa no bebê ou na criança com seletividade alimentar extrema. Aquele que recusa texturas, que engasga facilmente, que tem ânsia só de ver determinados alimentos, que faz tratamento com nutricionista e não evolui. O que a psicologia prenatal revela é que a primeira experiência de nutrição do bebê não acontece no seio ou na mamadeira, acontece no útero, através do cordão umbilical, e junto com o alimento físico chegam os estados emocionais da mãe. Se a mãe teve muito enjoo, se ela sentia que comer era desconfortável, se ela se forçava a comer alimentos que não queria, esses registros chegaram ao bebê, embutidos na experiência de ser nutrido, ou então, se o bebê nasceu com cordão enrolado no pescoço. Ele viveu a experiência de receber nutrição ao mesmo tempo em que sentia algo apertando, sufocando, incomodando. O que o corpo dele aprendeu? Que receber alimento é sufocante, que comer representa desconforto. E agora esse bebê rejeita a comida e ninguém entende por quê, porque ninguém está olhando para a raiz. E antes de continuar, quero te pedir uma coisa. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda imensamente o canal a continuar entregando esse tipo de informação que realmente transforma vidas. Pode ser o like agora enquanto a gente segue. Pensa na criança com atraso na fala, aquela que está em fonoaudiologia há meses e avança muito pouco. O que a psicologia prenatal revela é que o bebê, ainda no útero, está entrelaçado com os pensamentos e sentimentos da mãe. Se essa mãe viveu uma relação em que não podia falar, em que precisava engolir sapo, em que sua voz era silenciada, em que havia risco associado a se expressar, o bebê que estava conectado a ela aprendeu que falar é perigoso, que se expressar tem consequências. E quando esse bebê nasce e começa a crescer, o corpo dele executa aquela programação. Não fala, não porque tem alguma deficiência estrutural, mas porque foi programado, ainda antes de nascer, de que o silêncio é mais seguro. Preciso pausar aqui e perguntar: você está vendo como isso muda completamente a forma de olhar para o seu filho? Você está entendendo por que as terapias convencionais às vezes funcionam até certo ponto e depois parecem bater numa parede? É porque elas estão trabalhando os galhos e as folhas, mas a raiz continua intacta. Agora, a pergunta que você certamente está fazendo é: e agora, o que eu faço? Já aconteceu tudo isso. A gestação já passou, como eu resolvo? E eu tenho uma resposta muito boa para você. A memória celular pode ser acessada e trabalhada. Existem abordagens terapêuticas chamadas de terapias integrativas, complementares ou holísticas, especificamente voltadas para acessar e ressignificar essas memórias, que ficaram gravadas desde a concepção. É possível trabalhar com bebês recém-nascidos,
com crianças de qualquer idade, e também com adultos que carregam esses registros há décadas sem saber. Eu já acompanhei casos de crianças com laudo de TDAH que após esse trabalho não apresentavam mais os critérios diagnósticos. Já vi melhorias significativas em casos do espectro autista. Já vi bebês que dormiam terrivelmente começarem a ter noites tranquilas. Já vi crianças com seletividade alimentar grave começarem a ampliar o repertório alimentar. Não estou dizendo que é mágica, não estou prometendo milagre. Estou dizendo que, quando você acessa a causa real, o resultado é real. E mais do que qualquer terapia externa, o processo começa no despertar, começa aqui, no momento em que você, mãe, para de olhar para o comportamento do seu filho como um problema a ser corrigido e começa a enxergá-lo como uma mensagem. Uma mensagem que está te contando a história, que ele viveu antes mesmo de chegar ao mundo. Porque o seu filho não está sendo difícil. Ele está sendo fiel à programação que recebeu. E essa programação pode ser reescrita. Já pensou compartilhar esse vídeo com aquela amiga que está passando por algo parecido, que tenta de tudo e não consegue entender o filho? Faz isso agora. Encaminha para ela, porque essa informação pode mudar completamente a jornada dela, assim como está mudando a sua. Antes de finalizar, quero te deixar com uma reflexão. Se a raiz não for cuidada, os frutos continuarão aparecendo. Não existe outra possibilidade. A árvore vai continuar sendo essa árvore enquanto a raiz for a mesma. E essa raiz não muda sozinha com o tempo. Não muda porque o filho cresceu. Não muda porque você passou a ser uma mãe mais amorosa. Ela precisa ser trabalhada de forma específica, com quem entende dessa linguagem invisível que cada criança carrega. Eu dedico minha vida a isso, a despertar mães para essa leitura que transforma, a acessar as informações dentro de cada bebê e cada criança e traçar o caminho real de cura para cada família, porque não existe receita genérica. O que funciona para um, não funciona para outro. Cada criança está contando a sua própria história, e essa história pode ter um novo capítulo. Se você chegou até aqui, você já não é mais a mesma mãe que começou esse vídeo. Você já tem uma informação que a maioria das pessoas não tem. E conhecimento é poder, quando você decide agir com ele. Então deixa aqui nos comentários, qual foi o ponto desse vídeo que mais te impactou? O que fez mais sentido para a sua história, para o seu filho? Eu leio todos os comentários e respondo pessoalmente, porque é assim que eu entendo o que vocês precisam e é assim que eu crio os próximos vídeos. A sua dúvida ou o seu relato pode ser exatamente o tema do próximo conteúdo, que vai ajudar centenas de outras mães. Se você ainda não está inscrita no canal, faz isso agora. Tô vendo que muita gente está chegando aqui pela primeira vez, e não quero que você perca os próximos conteúdos. Clique em inscrever, ativa o sininho e você vai receber uma notificação toda vez que eu trouxer informação nova, porque aqui não tem conteúdo vazio. Aqui cada vídeo tem o potencial de mudar algo. E já vou deixar aqui nos cards um outro vídeo que vai complementar tudo o que você aprendeu hoje, e que eu tenho certeza que vai te interessar muito. Clica ali depois que você terminar esse pôr, que a continuação faz todo sentido. Obrigada por ter ficado até o final. Isso me diz que você é o tipo de mãe que não desiste, que busca, que quer o melhor para o seu filho. E esse tipo de mãe merece as respostas certas. Até o próximo vídeo.